Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos eu, José Queiroz, e a Olá, nossa digníssima, maravilhosa Mari Lourdes, para juntos com vocês, não fique vermelho não, começarmos mais um Página Aberta. E hoje o convite é para abrirmos o livro Caminho, Verdade e Vida, ponto 52. Dons. Então, vamos conosco. É a respeito um trechinho do capítulo 1.17 da carta de Tiago, não é isso, Mary? Então, vamos à verificação do estudo. como você já falou, hoje temos Tiago, né, no capítulo 1, que é uma carta, né, isso faz parte do Evangelho, apóstrofo, né, que não é tão conhecido, mas Emmanuel vai buscar sua inspiração justamente em Tiago. E é interessante que é uma carta onde ele vai, né, trazendo um diálogo sobre alguns pontos bem importantes. Ele vai falando, né, que ele é um servo, né? Ele começa já dizendo assim, que ele é um servo de Jesus e que os irmãos precisam ter como alegria as tribulações que possam estar passando por estarem justamente sendo servos do Mestre, levando a mensagem, né? Isso tem que ser motivo de alegria. Mas como é que se mantém a alegria diante das tribulações, né? Então ele diz que sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então ele vai pedir aos irmãos que diante daquelas tribulações tenham paciência. E como isso é difícil. A gente ter paciência diante das diversidades da vida, né? Olha o que ele diz, a fé, se você tiver fé, isso vai gerar paciência. Então a fé produz paciência. Ele começa já dizendo. É um estado de falta de fé, né? Porque realmente A a fé tem impaciência. tudo a ver com paciência, a fé. Ele diz o seguinte: a paciência deve ser perfeita onde? Como é que eu vou ter paciência? Vou ficar lá esperando acontecer? Olha o que ele diz, o que é paciência, Queiroz. Ora, a paciência deve ser perfeita nas obras. Ou seja, haja, faça a sua parte, não fique de braços cruzados esperando que as coisas... Vem do céu, né? que caia, né? Olha só, isso, ou seja, a paciência, ela é perfeita nas obras, né? Ela deve ser perfeita nas obras, a fim de que vós sejais perfeitos e completo, não faltando em coisa alguma. Então, em tudo que possa fazer, as obras precisam ser com paciência para que elas sejam perfeitas. O que é um ditado bem popular que a gente conhece? O apressado come cru. Então, para que a sua obra seja perfeita, você vai precisar ter paciência. Para que o seu trabalho seja perfeito, você vai precisar Até ter paciência. porque nem sempre, ou até eu posso dizer, a maioria das vezes, não é no tempo que a gente planeja, que a gente quer, né? Em muitas coisas materiais a gente vê isso. Nem sempre o que a gente planeja a gente consegue naquele momento e da forma que a gente escolhe. E a paciência, ela tem esse atributo da gente construir, ter o tempo da construção, né? Para que a gente realmente, no momento oportuno, a gente possa colher bons frutos e não tenhamos depois arrependimentos. Porque prestemos atenção no nosso dia a dia, na nossa correria, quando a gente quer fazer uma coisa assim, sem raciocínio, sem pensar, o arrependimento é um toque quase que certo. O arrependimento é um toque quase que certo. E aí ele diz, se alguns de vós, dentro disso, né, necessita de sabedoria, então, para que você adquira essa paciência, que você faça... Tudo está interligado, né? Fé, paciência, sabedoria. Isso. Aí ele diz, peça a Deus,
né? Que a todos a dá liberalmente e não impropera. Agora ele diz, mas peça com fé. Voltando ao sem início. hesitação alguma. E exigência. E sem exigência. Porque aquele que duvida, olha o que ele vai dizer, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada de uma parte para outra pela violência do vento. Olha só. Se você pede a Deus sabedoria, ou seja, quando a gente pensa que a gente pede a Deus uma sabedoria, eu entendo assim, quero dizer, que a gente se alinhe, né, com o pensamento da espiritualidade, para que a gente possa absorver aí as orientações dos irmãos espirituais que estão sempre nos orientando o melhor caminho, mas a decisão é nossa de ouvir e de realizar. Aí ele diz, agora, se você não pedir com fé e você tiver dúvida, você vai ser levado para meu Deus, mas eu estou escutando isso, mas será que é isso mesmo? Não, eu estou escutando isso, mas será que vem esse pensamento, será que é Deus me inspirando? Pronto. Né? Então, olha o que ele diz, aí você vai ser um mar agitado, que a violência, ou seja, as diversidades leva para um lado, leva para outro e você não sabe para onde vai. Porque se você não se cuida, olha o que ele diz, não cuide, pois este tal que alcançará do Senhor alguma coisa? Se você não se cuida, alcançará alguma coisa do Senhor? Nada. Não, porque afinal de contas sou eu que tenho que exercer, né, a questão do trabalho, do arbítrio, porque tem um diferencial. Todos nós somos inteligentes, né? Num nível qualquer que seja, mas nem todos, justamente por faltar fé, paciência, usam a sabedoria, porque é um outro atributo, porque ser sábio é saber bem usar o atributo da inteligência que Deus nos deu, que Deus nos permite, e tem todo um diferencial. Muitas vezes chega no meu trabalho lá, né, chega uma pessoa ou outra com alguma coisa que, por exemplo, um cartão que foi pedido e o sistema, né, por algum motivo não chegou, falhou, tal. Aí eu costumo dizer essa frase, olha, o sistema, gente, é inteligente, mas ele não é sábio. Então, ele sabe ali, ele tá você dá o comando, automaticamente vai aquele negócio, né, inteligentemente gera, tal, posta, mas as falhas há justamente porque algumas bases, algumas nuances que cabe à sabedoria decidir e contornar, o sistema Não sabe. ali fica, dali não sai. Pois é. Né? Aí nós que temos a sabedoria vamos raciocinar nos porquês. Por isso que a nossa fé, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem que ser raciocinada, baseada no fundamento dos fatos. Se o Evangelho me testifica alguns fatos para determinados caminhos e outros não, quer ser sábio, dê a mão à palmatória quando eu estiver errado, né? Quando nós erramos, e usemos do atributo da humildade para reconhecer a fé para ir adiante e a paciência para aceitar o tempo de Deus, né? E fazendo a nossa parte. Uhum. E aí ele diz uma coisa bem interessante, né, com relação a essa dúvida. O homem que tem um espírito repartido, dividido, né, é inconstante em todos os seus caminhos. Interessante. Né? Oscila, é vulnerável, né, diante das questões, porque está dividido. Né? Então, como é necessário a gente se conhecer e compreender as nossas dificuldades, adversidades, para que realmente possamos estar na inteireza, buscando estar inteiros. É de uma hora para outra? Não, um processo de autoconhecimento. Porque aí ele vai dizer, olha, Queiroz, bem interessante,
Se eu não compreendo isso, né, e eu estou passando por uma adversidade, ele diz, bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação. A tentação. Sofre com paciência a tentação, porque depois que ele tiver sido provado, receberá a coroa da vida, que Deus tem prometido aos que o amam. Ou seja, aí a gente pode entender, lógico, se você consegue passar pelas tribulações que todos nós passamos, porque nós estamos num planeta onde ainda a adversidade é maior do que a bonança, ou seja, pela nossa conduta moral, ainda estamos no planeta em processo. E as provações e as expiações ainda são muito grandes. Então, se nós passamos por esse momento, né, com paciência, e depois que passar a prova, a gente vai compreender o que é essa coroa da vida. É uma coroa de ouro na cabeça da gente? Não. É o bem-estar. O que o Cristo disse? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão os que choram, porque serão consolados. Né? Então, a gente precisa entender que depois desse processo nós vamos ter uma harmonia interna de ter conseguido. Mas vamos caminhar, senão é tão bonito, né? A carta dele, né? É interessante, e a igreja não considera, né? É considerado, não é apóstrofo. Não é canônico, né? É apóstrofo. Isso. Olha o que ele diz. Muita sabedoria. Essa muito, carta. muito. Muita porque sabedoria. ele diz assim, tá, ok, você está passando por uma tentação. Quem é que botou você nessa tentação? Mas quem o quê, minha Quem filha? Nem eu os vi. Quem colocou você nessa tentação? Aí Pois ele é. diz, olha só, cada um, ninguém, quando é tentado, diga que Deus é o que o tenta. Ou seja, quando diz, meu Deus, estou sendo punido, eu mereço, Deus está me punindo. Porque Deus é incapaz de tentar para o mal. E a ninguém tenta. Até porque o mal, como o pecado, são sinônimos de erro. E Deus não erra. Isso. Então são atitudes equivocadas, totalmente da parte humana, que a gente atribui o nome de mal, né? Mal, maldade, é o indivíduo que se afasta do seu objetivo, se afasta do seu núcleo divino. Então ele começa a agir inadequadamente, fora do contexto. Então, não é Deus. Nós infringimos a lei divina e tudo tem um processo de ação e reação, que é uma lei. Aí Deus vai escrevendo certos por linhas tortas. Isso. As tortuosidades feitas por eu, por você, por nós. Né? Aí olha só. Aí a lei age no conserto. Desculpe, me interrompi. Aí ele diz, olha só. Então a gente já sabe, gente, não é Deus que pune. Não é Deus que castiga. Na verdade, não existe punição, né? É a questão energética, quando você vai de encontro, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? De encontro à harmonia. Então, quando você está desarmonizado, existe uma descompensação, e essa descompensação traz desconforto, traz doença, traz mal-estar, atrai, na verdade, né? Coisas que, infelizmente, vão nos apontar que a gente não está adequado no local. E aí, quando a gente se reharmoniza, esse ciclo passa e, consequentemente, fica para a retaguarda. Isso. É a questão, como os indianos, né, os orientais falam, é a roda do karma. Karma é ação. Se ela é negativa, a única forma de eu, digamos assim, completar o círculo e ir adiante é agindo positivamente, porque energias, né, contrárias, elas se anulam. Então, se eu tenho energia negativa e ajo positivamente, eu ajo no sentido de anular. A chegar ao ponto daquela energia positiva estar maior, e aí a energia negativa deixa de existir e a gente continua na retaguarda para cima. Isso é o uso da fé, paciência e sabedoria. Olha, aí o que ele diz, né?
Mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua ganância, né, pela busca das coisas materiais desenfreada, pela busca das coisas prazerosas, efêmeras. Então, é por isso. Ou seja, que abstrai e alicia. Né? Então, a gente precisa entender como que a gente já falou isso. E aí ele diz, não queiras, pois, irmãos, né? Não queiras, pois, errar, irmãos, meus muito amados. E aí fecha com o nosso versículo, que pega só um pedaço, só um não pedaço, pega todo, é verdade, né? Porque o todo é assim, toda dádiva em extremo excelente e todo o dom perfeito vem lá de cima. Mas ele diz aqui, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Exatamente. O que é equívoco e erro sobre a nossa toda responsabilidade. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito. Dom perfeito vem do alto. Porque é como a gente viu até agora, né? É harmonia, é realização, né? É sistematização do processo. E o rapaz aqui... Vamos lá. Vá continuando. Que então, Emmanuel, o Facebook pegando... aqui me fez uma boa, eu estou aqui colocando coisa e saiu aqui do meu contexto. Emmanuel vai trazer para a gente, olha só que coisa interessante. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda. A vida na terra ganhará novos rumos. Porque quando a gente diz aqui que Deus concede, a gente precisa entender Deus como essa harmonia da vida, o equilíbrio das leis, as vivências sucessivas que nós vamos aprendendo nessa construção, né? Desde lá a nossa sementezinha, até o momento em que nós estamos e até nos tornarmos Cristos, né? Então esse processo de aperfeiçoamento, nós vamos adquirindo dons. Por que dons de Deus? Porque Deus é o amor. Deus é o bem, é perfeito, é a perfeição. Então, se nós somos criaturas desse Deus de amor, só por isso, nós já somos realmente, possuímos dons divinos. Mas cabe a nós desenvolver ao longo das nossas reencarnações. Tu lê esse primeiro parágrafo, né? Foi. E não é por menos que Emmanuel testifica no segundo parágrafo uma sabedoria da antiguidade, né? Faze a tua parte e o Senhor te ajudará, né? Exato. Esse contexto aqui é mais do que verdadeiro. Essa frase que ele diz está no capítulo 25, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscais e achareis. Né? E é contexto, porque toda a ação do Cristo é uma ação de movimento. Vinde até mim, todos vós que sofreis, né? Bata na porta e abre-se-vos-á. Levante-se, venha e carregue sua cruz. Quer dizer, tudo que a gente verificar tem um processo de movimento, de realização da nossa parte. Em nenhuma hipótese o Cristo, vamos dizer assim, mostrou que a gente deve ficar mandando ou esperando os outros fazer pela gente. Ao contrário, ele foi um exemplo vivo até na questão do lava-pés, né? Para demonstrar que a gente está aqui para servir. Ele não pediu a um escravo, ele não foi atrás de A nem B, não. Ele mesmo, né, colocou, porque ali era serviço de escravo, serviço de serviçal. Mas para mostrar que todos somos iguais, a obra de Deus, ele mesmo botou a toalhinha aqui de lado, pegou a coisa. E em N circunstâncias a gente vê o Cristo dando sempre o exemplo. Isso. Não só testificando com palavras, mas por atitudes e ações.
mostrando sempre que a gente deve fomentar uma escolha de realização. Né? E aí ele continua, Queiroz, dizendo que reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Né? Então, até isso, até o processo de estudo, muitas vezes os pais estão ali auxiliando para que aquele filho adquira, com o passar dos anos, através desse processo educativo, né, como ele diz, um certificado. Se isso é materialmente, nós estamos aqui na vida material, fazemos isso, queremos que o nosso filho estude, às vezes a gente vê o potencial dele, né, mas ele ainda não reconhece. Ele vai precisar se exercitar nesse processo educativo para que ele possa encontrar aí sim e ampliar os seus dons. É como Emmanuel diz no parágrafo seguinte mesmo. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, nada vem de graça, e nos dias atuais, então, é que a gente vê realmente quanto a gente tem que se esforçar para dar conta, né, das nossas atividades, não só profissionais, como do dia a dia. Então, tudo para conquistar, a gente tem que fazer um esforço, e muitas vezes até sacrificial. Não é diferente no círculo das edificações do Espírito, como Emmanuel fala, né? Nós precisamos abrir mão de determinadas coisas, nós precisamos modificar hábitos que infelizmente vêm nos fazendo quedar existência a existência, reencarnação a reencarnação, no intuito justamente de nos encaixarmos, vamos dizer assim, adquirirmos com o esforço, com a vontade, a sabedoria para o uso da inteligência no sentido da nossa edificação espiritual, que quer queira, quer não, é o objetivo primordial de aqui estarmos. Uhum. Não, mas eu estou aqui porque eu quero ser engenheiro. Não, eu estou aqui porque eu quero ser um médico. Você vai estar em dado momento do seu processo. Aquilo ali vai ser interessante, aquela experiência vai ser rica? Vai, sem dúvida. Mais ainda se você usar com foco no que o Cristo nos ensina, né? Com o código de ética que encontramos magistralmente testificado no Evangelho. Mas aquilo ali vai ficar no nosso currículo e vai para o passado. Mas o ganho espiritual, a conquista, né, para a divinização do ser, né, a iluminação do meu potencial divino, essa sim é que vai ficar na perenidade, essa sim é que eu vou levar depois para o túmulo. Lógico que todo conhecimento ele fica e vai ser conquista, mas o conhecimento ele não pode estar apenas na base da realização de qualquer forma. Ela tem que ter um contexto ético, né? Uhum. E na base do religare mesmo, porque a religião ela nos dá esse lenitivo, essa força motriz para alcançarmos a nossa angelitude pelo processo da reencarnação. Não é um amontoado social para um encontro diuturno ou noturno, semanal ou quinzenal ou diário de algumas pessoas que congregam determinado culto ou seita. Sob hipótese alguma. A religião, sobre a ótica da verdade, sobre aquilo que o Cristo trouxe e que o Espiritismo também nos explicita, ela é no processo de realmente me possibilitar essa comunhão com Deus, ao ponto de eu ter o desenvolvimento, né? A sabedoria,
a maleabilidade e o entendimento de enxergá-lo um dia como Jesus o enxerga, e, né? Como Pai, ou seja, intimidade profunda entre a criatura e o Criador. Porque nós estamos aqui para aprendermos a galgar o caminho para esse processo de cristificação, para um dia eu, você, sermos co-criadores maiores com Deus, né? Perfeito. E aí ele continua, Queiroz, dizendo assim, olha só. Algumas perguntazinhas, né, para a gente, digamos assim, encaixar realmente o aprendizado. Porque é processo, ele mostra aí processos de realização, né? Porque muitas vezes eu fico só no desejo. Como eu conquisto isso? Como eu conquisto aquilo outro? Não, e outra coisa assim. Eu queria tanto ter o dom de cura. Eu queria tanto ter o dom de ensinar. E aí ele vai justamente dizer isso. Nada vem de graça. Uhum. É uma conquista. É uma construção do espírito, né? E é um processo também de doação, porque nem sempre Perfeito. aqueles que são médiuns, por exemplo, de cura, eles têm um compromisso com a vida, uma responsabilidade muito grande. E as pessoas, às vezes, ficam só, vamos dizer assim, no maravilhoso, né, Queiroz? No extraordinário, na fama. Você está parando na cura, mas ele está falando de dons. De dons de uma forma geral. Né? E aí ele vai dons. começar a dizer, né? Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. E aí eu ouvindo uma pessoa falando de uma relação, né, médico-paciente, em que a pessoa é muito fragilizada por uma doença e precisava ter uma fala para tirar uma dúvida com a médica e, infelizmente, faltou uma sensibilidade e a pessoa falou com a médica, já numa fragilidade, né, pelo interfone. Ela não ia se demorar, era apenas uma dúvida sobre uma questão que ela precisava para poder, por exemplo, liberar uma coisa, na Unimed, por exemplo. Então, olha o que ele diz, começa amando a relação. Sim, mas o que houve com o interfone? Agora eu fiquei não recebeu a pessoa, pessoalmente falou, a pessoa estava na clínica, e ela sequer recebeu. Você falou interfone, eu digo, foi na casa da médica, no apartamento da médica e não entrou. Foi isso que eu entendi. Né? Falou pelo, né? Então, assim. Não teve o contato humano, cuidado. Entendi. Né? Se não pudesse atender naquele momento, faltou essa sensibilidade. Aguarde um pouco, que eu lhe atendo nesse momento. Tudo isso é o manejo. Comece amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Mesmo aí a gente também não pode julgar. Eu estou trazendo um exemplo, né? A gente não está aqui julgando ninguém. Mas a gente precisa trazer para a gente. Quem trabalha... Oi? Não, desculpa. Quem trabalha em qualquer campo da saúde, né? Não estou falando nem aqui em mediunidade. Estou falando em trabalho mesmo, no campo da saúde. Requer necessariamente, como Jung dizia... Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas quando você estiver diante de uma outra pessoa, esteja diante da alma humana, seja uma alma humana. Uhum. Aí ele continua dizendo, né? Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Estude, né? Vai estudar. Esperas o dom da virtude, disciplina-te, né? Ou seja, tudo a gente tem que exercitar. É feita aquela história. Você, para ter compaixão do outro, você tem que vivenciar a dor do outro. Não é por nada que uma das bases, né, de educação, como é que eu falo, meu Deus, que
uma das bases curricular, não, pedagógicas, pronto. Uma das bases pedagógicas da reencarnação é fazer você sentir na pele, experienciar, viver determinadas circunstâncias, porque sem essa vivência a gente fica um pouco insensível, né, a determinadas questões. A gente passa pela rua, parece que não está acontecendo nada ali naquela rua. Tudo está normal. E um olho mais acurado, mais sensibilizado, veria uma criança com fome, uma pessoa enferma, né? Alguém chorando, não é isso? E a gente fica insensível a determinadas coisas no mundo. Espera-te o dom da virtude, disciplina-te. Pretendes falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno. Olha que interessante. Desejas desenvolver a capacidade de ouvir, né? Acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-se dele. Como? Não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício como foram as de sua vida. Olha que massa, né? E temos uma colaboração aqui, Marilourdes. Irenilze, seja bem-vinda, minha querida. Diz que dons são bênçãos que recebemos do Criador para ser colocados a serviço do bem. Isso. Concordamos plenamente com você, minha querida. E aí, Emmanuel, Mary, fecha, né? Fecha o nosso estudo da noite com a seguinte colocação. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Olha que coisa interessante que Emmanuel nos coloca para que a gente possa ponderar, né? As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente, né? São inúmeras as oportunidades, como inúmeras também serão as minhas reencarnações. Então, se naquele momento eu estou no usufruto de algum dom, ou mais de um dom, então saibamos realmente aproveitar, descortinar aquela chave, né, que Deus nos deu, porque a chave, ela não abre a porta sozinha, né? Ela precisa de um movimento, ela precisa de um exercício, de um esforço até, nem que seja acompanhado de outros que o auxiliem, mas é ela que vai ali na fechadura e vai abrir a porta, né? Então, que nós sejamos, de fato, esses seres que, adquirindo as verdades que o Espiritismo também nos coloca no Evangelho Redivivo, trazendo novamente o primitivismo da fala, da ação, da atitude e do pensamento do Cristo aos nossos dias, sem véu, sem deturpações, para que assim possamos nós exercer a fé na labuta do dia a dia com paciência, porque alicerçados pela vontade divina, naquilo que Ele nos chama a realizar, desenvolvemos a sabedoria necessária para que o dom que Deus me deu, ou os dons que Deus nos deu, né, nos deu ou nos dá, possa ser melhor e mais bem utilizado, né? Nesse exercício de acharmos a chave adequada e coerente
para a realização daquela tarefa, daquele feito. E principalmente no exercício de nós mesmos, né? Porque a gente tem que começar pela questão do auto-perdão, a gente tem que começar pela questão de aplicar o Evangelho em mim, em você, no sentido de sou eu com Deus e ninguém mais. Para daí eu fazer a labuta para atingir o meu objetivo, né? Isso mesmo. Muito bom a reflexão de hoje. E a gente Se sempre... desse pano... você falaria até amanhã. Não, fui eu que falei hoje à vontade, foi eu. Ai, que é muito bom a gente falar, não é, sobre o Cristo. E a nossa querida Maria Dolores nos presenteia com esse poema, que tem o título Agradecimento, né? E ela diz assim: agradeço a uma irmã o clima da alegria a que a tua bondade nos conduz, os brindes de ternura que nos deste e as palavras de luz. Agradeço-te o campo de trabalho em que me renovaste a noção de valor. Fizeste-me enxergar em minha própria vida a fonte de serviço a meu dispor. Agradeço o remédio que me destes, para que eu possa agir, sendo mais forte para ser mais útil em demanda ao porvir. Agradeço o ambiente em que me acolhestes, onde aprendo a servir e onde posso cantar, resguardando-me em tudo o júbilo bendito de que me encontro no meu próprio lar. Mas, acima de tudo, alma querida, estou feliz porque me deste as mãos, fazendo-me sentir que a luz do amor existe e que à luz do amor todos somos irmãos. E que na luz do amor todos somos irmãos. Que bela mensagem. Fechando com chave de ouro o nosso Página Aberta. Então, meus irmãos, carnaval tá aí. Quem quiser se divertir, juízo, sabedoria, né, Melry? Quem quiser descansar, da mesma forma, e aproveitemos o máximo, né? Essa dádiva do tempo que Deus nos dá nesse mundo tão rico de oportunidades. Mas lembremos-nos, quarta-feira estaremos aqui, né? Às 20 horas, para mais um Página Aberta. Então, fiquemos na paz de Deus. Até lá. Até lá, um grande abraço.